Beleza. Brasil, Gal Costa, nossa trilha sonora de todos os dias. Afinal de contas, Brasil mostra sua cara, né? E a gente fica aqui ligadinho. Você já está ligado aí no Classificados em Tiutaba. Nosso muito obrigado. Vai chegando, vai compartilhando também no nosso WhatsApp, né, da mais 999698255. Você fica ligadinho com a gente aqui na Mais Web Rádio. Hoje nós recebemos Bárbara Rufino. Bárbara Rufino, que já chegou e disse que pode mandar qualquer pergunta, que não vai titubear em momento algum em responder. Vamos falar daqui a pouquinho com a Bárbara, mas primeiro agradecer os nossos patrocinadores. Empório Seu Chico, onde você encontra os melhores produtos e mais variados, como doces, quitandas, carnes especiais, queijos, vinhos e muito mais. Atendimento segunda a sábado na Avenida 11 com 18, número 710. Belisário Despachante, serviço diverso com rapidez e muita responsabilidade. Rua 30 com 1719, número 1031 no centro. O telefone de contato é o 99680-6222. Agridoce Produtos Artesanais, geleias, pão, enxame, tudo feito com muito carinho e frutas frescas. Produtos especiais sem adição de açúcar artificial. Telefone 99182-5412. CJ Consultoria e Assessoria, assessoramos clientes em todo o Brasil em assuntos estratégicos, auxiliando na elaboração técnica de projetos e execução de serviços, diagnosticando e formulando soluções para o alcance dos melhores resultados. Mais informações www.cjconsultoriamg.com.br. Flat Internet, há mais de 8 anos atuando em Tiutaba e região, estamos acumulando êxito através dos nossos serviços prestados a clientes corporativos e residenciais. Internet de qualidade com compromisso. Fale conosco e conheça nossos planos. Avenida José Gouveia Franco, número 1716, bairro Canaã 2. Telefone 999677224, horário comercial. Brasão, massas e batatas recheadas, temos também omeletes, panquecas. Geralmente você liga e pede, entregamos no conforto da sua casa. O telefone de contato é o 99686-4364. Universo da Sorte. Seus sonhos são mais do que um sonho. Aposte na sua sorte com o Universo da Sorte. As melhores cotações e prêmios pagos todos os dias. E o melhor, você joga no conforto de sua casa. Baixe agora mesmo o aplicativo e ganhe R$5 de brinde para a sua aposta. Dobre o seu depósito da primeira recarga. Telefone 99769-2621, Universo da Sorte. Dr. Leonardo Altef, advogado, pós-graduado em Direito Público, Direito Processual e Administração Pública. Atua nas áreas civis e trabalhistas, atendendo na Avenida 7, número 1112, no centro de Tiutaba. O telefone de contato é o 3261-0879. Na hora de fazer as suas compras, lembre do Supermercado Vanessa, o endereço dos melhores preços. Avenida Ricardo Bale, número 293, bairro Santo Antônio. Fazemos entrega a domicílio, é só ligar 3268-9339. Mês de aniversário da Tigrão Baterias, se liga nesse mega sorteio. Na compra de qualquer modelo de bateria, você concorre aos seguintes prêmios. Primeiro prêmio, um cooler personalizado da Moura. Segundo prêmio, uma lavagem completa no seu carro. Terceiro prêmio, uma mega tábua de churrasco personalizadas da Tigrão Bateria. E no quarto prêmio, vale combustível no valor de R$250. Precisou de bateria? Tigrão Baterias vai até você. O telefone de contato é o 99253-3151. Lembrando também, se você pode contribuir para a sopa que acontece lá no bairro Natal, tá? A cada 15 dias, uma sopa solidária. Se você puder contribuir, vá até a Rua 4ª com 4551, procure lá pelo Thales, viu? Lá você vai poder ter mais informações, seja o que você puder doar: arroz, carne, verdura, pão, roupas, tudo feito com muito carinho por essa equipe lá que a cada 15 dias entrega essa sopa solidária. E a partir de agora nós vamos falar com Bárbara Rufino. Bárbara Rufino de Carvalho foi candidata pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, candidata a vereadora, tem o ensino médio completo, idade 31 anos, nasceu em 31 de 7 de 1989, solteira, nascida na cidade de Tiutaba. A partir de agora nós falamos com Bárbara Rufino. Bárbara, bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio. Eu queria agradecer o convite
E a oportunidade, para hoje a gente está falando um pouquinho sobre política, né? Que é um assunto que a gente gosta tanto de poder falar. Michel? Bom dia, Bárbara. Para mim é uma alegria muito grande te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade. Eu quero mandar alguns abraços, Jairson. Sim. Mandar um abraço e um bom dia para Adão Galdino, que está nos assistindo. A Isa Moreira também está nos assistindo. A Rita Gesiel mandou uma boa tarde a todos nós. E a Isa Moreira falou para você que todos tenham uma boa tarde. Mandar um abraço também para a Rosaura, que está nos acompanhando também. A Rosaura, que é chefe do Departamento de Atendimento à População. Você que tem uma reclamação, você que tem uma sugestão a respeito da saúde, a Rosaura está na Secretaria de Saúde para te atender a partir das 14 horas. Inclusive, ela fez essa semana um curso de humanização de atendimento. Exatamente. Ela teve uma reunião com todos os coordenadores dos PSFs para poder passar a respeito do cargo dela, passar as informações que ela tinha para passar. Foi na última sexta-feira, se eu não me engano, foi? Isso, acho que foi na última Na sexta-feira. última sexta-feira. Então, forte abraço para a Rosaura. Mandar um abraço pro Francesco também, que está acompanhando, viu, Francesco? Francesco, estou te esperando lá na lanchonete, viu? Lá na 11 com a 38 para nós bater um papo lá. Bárbara, toda vez a gente começa sempre com a mesma pergunta para os nossos entrevistados políticos, né? Sim. Que é, quem é Bárbara Rufino? Bárbara Rufino é uma ativista social, né? Uma pessoa que vem de movimentos sociais e acabou se envolvendo com a política. E a gente está aí na luta, né? Independente de política, eu costumo falar que política é consequência. E a gente está na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, com menos desigualdade social e para poder ajudar as pessoas e tentar fazer um pouquinho de diferença, né? Lutando por políticas públicas de qualidade, independente de mandato ou não. Como é que você adentrou na política? Na verdade, eu adentrei, como eu participava do movimento estudantil da universidade, a gente começou a ter uma visibilidade ali por conta daquelas lutas do movimento estudantil. E aí eu recebi o convite do vereador Barreto, né, que hoje não está mais entre nós, para poder sair candidata, onde eu comecei a ter esse contato maior com a política. Você foi muito ligado a partidos de esquerda. Sim. O que te levou aí para o PTB? Essa é uma pergunta que me fazem quando questionado a questão ideológica. Na verdade é o seguinte, a minha vertente ela sempre foi de esquerda, ela continua sendo, né? Só que por conta de mudanças, foi uma questão, vamos dizer que uma estratégia política, de ver como uma oportunidade ali de ter maiores chances para poder ser eleita, né? Por conta da mudança da questão de não ter mais a coligação lá dos vereadores e tudo mais, você tinha que estar pelo menos no partido organizado. Então, assim, eu senti um pouco de falta de organização por parte de alguns partidos. Não foi porque eu não quis, mas foi pensando de forma estratégica, de pensar que ali poderia aumentar as chances, porque era muito difícil. Como não tinha coligação, você tinha que estar num partido pelo menos mais ou menos forte para conseguir ter chance de se eleger. Até uma questão de estrutura também, pensando em estrutura mínima de campanha. Você chegou a ser filiado a algum outro partido? Não cheguei. Só fui filiada ao PTB desde a primeira candidatura. Quantas vezes você já candidatou? 2 vezes. Quantidade de votos, você lembra? Na primeira 301 e agora por último 552. 552 votos. Uhum. Como é que você avalia essa experiência, Bárbara? Ser candidata num cenário político que a gente vem acompanhando nos últimos 8 anos. Campanha sempre é muito difícil, inclusive financeiramente. Sim. Como é que você lidou com isso e qual a avaliação que você faz? Posso falar especificamente da última Sim, candidatura? claro. Na verdade, eu queria até aproveitar essa oportunidade para fazer um desabafo. Foi muito difícil esses 45 dias, porque foram 45 dias dentro de um partido onde a minha campanha ela foi boicotada, e isso precisa ficar muito claro, de todas as formas que vocês imaginarem. Desde a entrega de material de campanha até dos meus apoiadores serem perseguidos em arrações. Então, assim, algumas pessoas muitas vezes gostam de falar, talvez por falta de conhecimento ou talvez porque gosta de agir na maldade mesmo, fala aquilo que não sabe. Ah, você estava com tal prefeito e não estava. Você sabe o que aconteceu nesses 45 dias? As pessoas que me acompanhavam, elas sabem. Até de pessoas serem proibidas de pregar o meu bottom,
de chegar de apoiadores meus serem constrangidos, serem ameaçados em determinadas atividades. Então, assim, foram 45 dias muito tensos, que só não foi pior por conta do carinho, por conta do apoio da população. Porque onde eu chegava, eu sempre fui muito bem recebida em todos os bairros da cidade, em todos os lugares, eu não tive problema. Então foi isso que me deu força. Mas esses 45 dias de campanha foi extremamente desgastante e extremamente cansativo, mentalmente principalmente, sabe? Você caminhou partidariamente falando, Sim. Você caminhou com a Gabriela Sesquim. Sim, com a Sesquim. E quando você fala sobre perseguição, você está querendo falar sobre o partido ou sobre a coligação em si? Sobre o partido especificamente, sobre o favorecimento a candidaturas, enquanto a minha candidatura era boicotada. Porque todo mundo tinha acesso às pesquisas ali, principalmente quem tem dinheiro para investir numa campanha política. E a partir do momento que eles te veem como ameaça, eles tentam te tirar fora. E aí várias promessas de falar assim, não, a gente vai te ajudar, né? Ajudar que eu falo é no sentido de estrutura de campanha. De não acontecer, básicos. Você foi candidato, você sabe disso, Jaderson, como é que é, o quanto é desgastante. E aí de chegar na última semana, entregar não sei quantas mil colinhas que foi pro lixo, né? Que não ia servir para nada mais, porque não dava tempo de entregar. Então, assim, de desgastes mesmo, de boicote à minha candidatura, foi dentro do partido político, candidatos foram favorecidos, inclusive hoje que são vereadores, né? Foram favorecidos a campanha deles, né, com estrutura, com dinheiro, enquanto a minha campanha ela foi boicotada. O seu partido fez quantos candidatos, Marta? Foi o partido que mais fez, fizeram 3 candidatos. Você ficou em qual posição? Eu fiquei como suplente, terceira suplente. Meu partido fez 3, eu fiquei como terceira suplente. Quando você diz de campanha e tudo mais, a gente também tem experiência nesse sentido. Sim. Hoje há o fundo feminino. Uhum. O seu partido disponibilizou para você? Não, você fala de recurso? Exatamente. Não chegou. É porque hoje vem direcionado a um fundo específico. Se chegou no partido, não chegou até a minha campanha. Entendeu? Não tem como eu falar que não chegou para o partido. Talvez chegou e foi para alguém. Para a minha campanha eu posso afirmar que não foi. E como é que foi essa relação com a candidata a prefeita e vice-prefeito? Você chegou a levar isso até isso? Porque o vereador é o grande cabo eleitoral Sim. de um candidato. Então, Jaderson, a partir do momento que pessoas não vestem a sua camisa, não existe uma relação que é recíproca, então eu entendo que eu não tenho qualquer tipo de compromisso. Eu tenho muito respeito e muito carinho pelo que era candidato a vice-prefeito, pelo Zé Divino, né? Uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme, que tem um respeito, que é um cara ali que eu percebi uma sinceridade nele em tentar em torcer realmente por você. Mas a minha relação era a seguinte, a partir do momento que eu não sinto que há um apoio e há um favorecimento para candidaturas, eu não tenho obrigatoriedade com aquela candidata. Né? Então foi desse modelo. Foi por esse motivo que você caminhou com o prefeito no meio desse Na verdade eu não caminhei, né? É igual eu falava, eu não tenho poder sobre os meus apoiadores. Entendeu? A minha preocupação era com a minha candidatura enquanto vereadora. Para os meus apoiadores, para as pessoas que queriam votar em mim, eu falava o seguinte, vocês votam em quem vocês quiserem, né? Mas só desde que vocês votem na ABA enquanto candidata vereadora, e até algumas pessoas gostam de falar assim, você cometeu infidelidade partidária. Se essa é a opinião dessas pessoas, eu não posso fazer nada, porque só eu sei, e as pessoas que me apoiaram, o que a gente passou em 45 dias de campanha. Não me arrependo em momento algum, entendeu? Realmente, para mim seria muito mais cômodo pedir voto para candidata a prefeito, porque o voto de prefeito carrega na chapa de vereadores, mas não era recíproco, entendeu? Você caminhou com a Gabriela e o Zé Divino, pelo menos partidariamente. Sim, E como é que começou essa relação com a Leandra e hoje Sim. ser convidada a compor o governo dela? Na verdade, a minha relação com a Leandra começou pela outra das casinhas. A Leandra, quando ela era assessor do deputado, ela já demonstrou uma sensibilidade. Ela fez uma articulação para a gente, de várias ações que a gente fez, uma delas foi protocolar uma denúncia no Ministério Público Federal, que foi protocolada pelo deputado.
Além da nossa ida a Brasília, quem fez toda essa articulação foi a Leandra, né? Para a gente conseguir para o deputado fazer essa denúncia no Ministério Público Federal, para a gente ter a reunião na Caixa Econômica Federal de Brasília, né? E cobrar desses órgãos que são responsáveis, ela fez essa articulação. Ali começou uma proximidade, eu sempre tive um carinho, um respeito muito grande por ela, mas a nossa ligação começou mesmo ali. Você também sempre foi muito próxima do Renato Moura, né? Até no período que ele estava no desenvolvimento social. Uhum. Cogitou-se, inclusive, de sair do partido dele. Uhum. Houve esse diálogo e como é a sua relação com ele hoje? Houve esse diálogo. Na verdade, eu recebi convites de vários partidos políticos, né? E, inclusive, do partido do Renato. Eu e o Renato somos pessoas que a gente tem divergências políticas, mas eu tenho abertura da mesma forma que ele tem abertura. Entendeu? O que eu não acho certo, eu falo diretamente para ele. Tranquilamente. E coisas que ele não compartilha, que acha que deveria ser dessa forma, ele também tem abertura de falar comigo. Entendeu? Mas são críticas em relação à política. Eu entendo que algumas pessoas têm que saber separar isso. Que cada um faz da sua vida pessoal, isso é problema seu. Entendeu? A crítica tem que ser relacionada à política. Enquanto alguém que está ocupando um cargo público, né, para defender a população, para representar o povo, para lutar que as demandas da população sejam atendidas. Bárbara, eu me lembro aqui que a gente entrevistou no começo do programa o Isnoel Bento. O Isnoel é do mesmo partido que o seu. Sim. E ele falou pra gente que ele recebeu do partido cerca de 10 mil reais, não foi, Jackson? Isso, 10 mil reais para ajudar na questão da campanha dele. Uhum. Você recebeu alguma ajuda? Não. Nenhuma ajuda. Você recebeu dinheiro separado, de forma isolada? Não, comigo não aconteceu. E se vê como eu disse, se vê algum fundo partidário falar, vai chegar, nunca chegou. Bárbara, você é polêmica por ser LGBT, por ser universitária, Sim. né, por ter visualmente um posicionamento, e você foi muito atacada nesses pontos. Sim. Você nunca terminou a faculdade, você usa droga e que mais? E você é gay, né? Como é que você lida com essa situação e como é que você responde elas? Não, tranquilamente, entendeu? Eu sei da minha vida particular, eu tenho ideologias e o que me diferencia de muitas pessoas é que eu não sou hipócrita, né? Eu não tenho medo de ser quem eu sou, eu não tenho medo de fazer aquilo que eu tenho vontade, enquanto outras pessoas pagam de politicamente corretas e estão fazendo várias coisas erradas, entendeu? Eu acordo todos os dias e estou ajudando pessoas. Essas pessoas muitas vezes, que se dizem inclusive religiosas, né, estão cometendo uma série de pecados, não fazem nada para mudar a vida de alguém, não fazem nada de significativo para a sociedade, somente ficar julgando e atacando as pessoas, né? E é isso, hoje em dia, muito tranquilamente, principalmente quem parte comentário, porque para algumas pessoas, dependendo de quem for, para mim é insignificante, sendo bem sincero, assim. São pessoas que não têm credibilidade alguma. A Isa Moreira falou, não depende de partido para ser uma pessoa competente e para exercer as demandas e as causas sociais. Bárbara, outra pergunta. Terminou a eleição, resultado, você foi para a rede social e quebrou o arco. Como é que foi e como é que você repensa isso? Por que daquela fala e como você está agindo hoje? Você fala de quando saiu o resultado das eleições? Exatamente. Na verdade, eu fiquei muito revoltada pelo seguinte, eu realmente acreditava que a população não seria corrompida, que a população realmente iria votar em pessoas por acreditar. Mas, infelizmente, claro que não é todo mundo. Se eu tive 552 votos, foram de pessoas que acreditaram. Foram de pessoas que não receberam nada em troca para poder votar ali, dar seu voto, porque realmente acreditavam. A minha revolta maior foi em relação à população se vender a troco de mixaria, a troco de migalhas, ajudar a eleger pessoas que são incompetentes. Claro que tem alguns ali que salvam. E depois vai ficar 4 anos chorando, principalmente na rede social, né? Quando tem a oportunidade de colocar pessoas ali que realmente estão comprometidas com as pautas da população, com as pautas da nossa cidade, prefere votar em alguém porque obteve algum benefício ali,
né, num desconhecido, que ninguém nem lembra que é vereador. Essa foi a minha grande revolta, né, porque realmente eu acreditei que a população poderia deixar de ser corrupta. Já que a população gosta tanto de falar que o político é corrupto, mas é a primeira a se corromper. Quando se vende na época da eleição em troca de uma cesta básica, em troca de R$50, em troca de material de construção, infelizmente. Como você viu, Bárbara, a última eleição, resultado? Como você avaliou? Então, teve uma renovação aí, né, de alguns vereadores, mas alguns, inclusive, eu acho que estão deixando a desejar, né, E assim, vamos ver o que vai dar, né? São 6 meses aí, vamos ver o que acontece, mas já deu um pouquinho de tempo de mostrar trabalho. E o que você avalia que se foi mostrado? Em relação aos vereadores, alguns estão tentando, correndo atrás de emenda, né? Alguns têm umas pautas específicas, tentando ajudar de alguma forma em relação à pandemia. Tem alguns que têm um trabalho que não é divulgado, mas a gente sabe que realmente faz esse trabalho de ajudar a população, mas eu acho que muita coisa ainda precisa ser melhorada. A Pamela Bruna, que é sobrinha do Boró, tô mandando um bom dia para você, para mim e para o Jaderson. Bom dia, Pamela. Eu encontrei o Marcelo esse final de semana, já intimei ele lá na lanchonete, comer um pão com linguiça ou com mortadela lá comigo e bater um papo. Bárbara, e para prefeito, qual a avaliação que você faz? Porque Leandra, né, sai tão à frente, inclusive a própria Gabriela me deu uma entrevista recente. Sim. Ela disse, eu ainda não me recuperei da lapada. Sim. Na verdade é o seguinte, inclusive pessoas que me apoiavam, eu falava assim, gente, porque eu acho que a Leandra ela foi muito desacreditada, eu acho que esse foi talvez um dos principais, ou um dos maiores erros dos adversários, né, que eram candidatos a prefeito. Foi muito desacreditada, achava que estava ali entre um e outro, né, e esqueceram. Eu falava o seguinte, principalmente quando minha mãe comentava com ela, falava, gente, quando essa mulher vestiu o colete do fiscal do povo, vocês vão ver o que vai acontecer. Muita gente riu, muita gente ridicularizou, que isso, bah? Tem chance não, é fraco. Eu falava, olha, a única coisa que eu errei é que eu achava que ia ter alguma live na frente de alguma unidade de saúde. Mas em relação ao colete do fiscal do povo, ela vestiu, né, durante a campanha. E aí, quando você chegava principalmente nos bairros populares, você já percebia a diferença, né, a mudança. E mesmo com aquele momento lá de tentativa de impugnação da candidatura, se você pensar, ela teve menos tempo que os outros candidatos, né, para poder fazer campanha, até pelo anúncio de que realmente a confirmação da candidatura, e a gente teve esse resultado aí. Como você viu a derrota da Gabriela? Você acha que ela errou em quê? Em alguns aspectos, né? Eu acho que quem estava caminhando com ela, em relação a algumas pessoas que prejudicaram a campanha dela, eu acho que em relação a algumas falhas na divulgação mesmo, de rede social, de articulação nesse sentido, e deixa eu ver o que mais. Vou pensar aqui com calma, mas assim, que eu me lembre agora, eu sentia muita falta em relação, eu percebia muitos erros em relação à divulgação nas redes sociais, sentia falta dessa força, falta de comprometimento, igual você colocou, Michel, porque a partir do momento que vereadores não se sentiam apoiados, né, que poderiam ser os maiores cabos eleitorais, automaticamente eles não vão pedir voto, não vão fazer campanha. Eu acho que isso também talvez tenha prejudicado a campanha dela. Mandar um abraço aqui pro Zé Rodrigo, né, meu amigo Jamaica, do movimento Hip Hop aí. Tá lá? Você tá com o sol nascente aí? Você tava bravo esse dia? Que não tava podendo vender cerveja? Né? Se puder vender, depois eu passei para tomar uma, viu? Ele disse o seguinte, não consegui enxergar muita mudança ainda da antiga gestão para esse. Acho que só mudaram algumas figurinhas. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser melhoradas sim, mas eu já percebo algumas mudanças. Muita gente pode falar até assim, mas isso daqui não é prioridade. Gente, as pessoas têm que entender algo chamado verba específica também. Não tem como você pegar recursos de um lugar e investir em outro, entendeu? E principalmente eu percebo uma sensibilidade enquanto alguém ali que está junto em resolver alguns problemas que não tinha sequer diálogo na administração anterior.
né, esse interesse de terminar as obras inacabadas também, que eu acho importantíssimo. A Vanusa está mandando boa tarde para nós. Boa tarde, Vanusa. Bárbara, a gente sabe, parece que dia, se eu não me engano, dia 8 do mês que vem, tem um processo que vai ser julgado a chapa da Leandra e do Silvio Larim, também do deputado André Janones. Como você avalia essa situação? O que você acha na sua visão política? Eu acho o seguinte, tudo pode acontecer. Muita gente fala, o que você acha? Vai acontecer, não vai acontecer? Mas eu acho que as pessoas têm que se posicionar. As pessoas não podem ficar em cima do muro, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês que me incomoda bastante. Nunca falei sobre isso, talvez assim para tantas pessoas ao vivo, mas uma coisa tem me incomodado bastante: o oportunismo e o mau caratismo de algumas pessoas, entendeu? Pessoas que fazem parte da atual administração, pessoas que, pensando na possibilidade da prefeita cair, quer se abster, né, age por conveniência, não compartilha, não fala, não se manifesta por medo, né? Inclusive, nos bastidores, em off, começa a fazer articulações, pensando que fulano poderia assumir o poder, mesmo que de forma temporária, entendeu? Para mim é uma atitude covarde dessas pessoas e dizem muito sobre o que elas são, entendeu? Acho, inclusive, que a prefeita deveria começar a observar melhor, né, quem são essas pessoas que estão. Não estou falando de puxar saco, estou falando de posicionamento. Quando eu fui assumir um cargo, a primeira coisa que eu conversei com a Leandra, e eu falei, foi o seguinte: não puxo o saco de político, não aliso e não vou mudar a pessoa que eu sou por conta de cargo. É justamente isso que eu queria te perguntar. Sim. Nós recebemos na última semana várias perguntas a respeito disso. Sim. Você ia dar entrevista sobre a questão da live que vocês organizaram. As pessoas falando sobre isso. Por que a Bárbara se calou, na visão delas? Será que você se calou por conta do cargo que você recebeu? São as perguntas que chegaram. O que você tem para falar sobre isso? Primeira coisa, se eu tivesse me calado por conta do cargo, eu acho que eles teriam que me dar um cargo um pouco melhor. Porque 552 votos são quase 600 votos, né? Então, na verdade é o seguinte, talvez as pessoas achem isso pelo fato de que eu não faço livezinha, né, expondo uma pessoa que está sendo ajudada, eu não faço livezinha ou tiro fotinho entregando uma cesta básica, eu não faço uma live com uma família. Vou dar um exemplo para vocês, porque eu atrasei. Só hoje, na parte da manhã, eu atendi 4 casos na área da saúde, que não é minha área. Que talvez quem deveria estar exercendo essa função, me desculpa, mas não está. Não estou falando da secretária, entendeu? Que inclusive é uma pessoa que eu conheço o trabalho, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, que eu sei do quanto ela está empenhada em tentar resolver os problemas da nossa cidade. Mas infelizmente, Jaderson e Michel, algumas coisas precisam ter uma atenção especial, só que não tem uma divulgação. Eu posso relatar aqui para vocês cada caso que eu atendi hoje na parte da manhã. E os 4 eram na área da saúde. Então eu não sou do tipo que faz essa política sensacionalista. Eu não vou pedir para uma pessoa, uma família que está desesperada, né, igual uma que entrou em contato comigo agora cedo, pedindo por um leito de UTI porque o familiar sofreu um AVC e está lá no pronto-socorro. É um dos casos. Não é meu perfil, nunca gostei disso. Eu não vou pegar essa família, fazer um vídeo para poder ganhar likes, para poder ganhar curtidas. Quem conhece o meu trabalho sabe, né? A minha ajuda, ela continua. Ainda eu acho que ainda mais forte depois que eu ocupei um cargo. Só que eu não faço esse tipo de coisa, política sensacionalista, que para mim é nojenta, né? Principalmente de utilizar pessoas para poder se promover. Política em cima do caos, em cima da tragédia, né, em cima da pandemia, que eu acho extremamente problemático. Não é meu perfil, não é o tipo de política que eu faço. Em relação a ocupar cargo, se alguns se calaram, não é o meu caso, como eu disse no começo. Né? Eu tenho autonomia para falar aquilo que eu penso, tanto é que eu estou aqui falando. Se alguns se venderam, já não sei, também não é problema meu, eu posso falar de mim. Que sou muito tranquila em relação a isso. E se eu estou ocupando um cargo hoje, é porque eu já tive a oportunidade em outras situações para ganhar até mais, bem mais do que eu ganho hoje. Mas é porque eu realmente acredito nessa administração, eu realmente acredito na prefeita Leandra, e foi uma forma que eu encontrei de poder contribuir, né,
para melhorias para o nosso povo e para a nossa cidade, ajudar da forma que eu posso. O Jamaica tá só me lembrando aqui que é no bairro Brasil, mas a lanchonete chama Sol Nascente, não é isso, Jamaica? Um grande abraço para você, ele está aqui dando as opiniões dele também. Bárbara, a gente vem de movimento social, a gente sabe que quando começam essas discussões internas, há algumas rachaduras, né? Algumas Sim. rupturas. Você acha que o governo está passando por isso em tão pouco tempo? Você fala pelos últimos acontecimentos? Isso, na verdade, eu acho que no primeiro mês para cá a gente já conseguiu ver alguns posicionamentos, pessoas que eram do grupo não estão mais, inclusive hoje falando Sim. contra, né? Como é que você avalia isso? Há uma possível ruptura dentro do próprio núcleo? Eu acho que não, mas na verdade o que está acontecendo é o seguinte, pessoas que têm personalidades bastante fortes, né? Acaba tendo divergências, mas é algo que tomou uma proporção grande, porque foi para as redes sociais. Talvez tenha até a ver pelo fato do ano que vem a gente ter eleições aí e de pré-candidatos, né, que vão pleitear um cargo de deputado estadual. Como a gente viu que a prefeita veio na sexta-feira cumpriu um pouco da promessa que ela fez da campanha dela de abrir a caixa preta. Você acompanhou a live? Acompanhei. E como você viu o que ela falou lá sobre o hospital em Angote? Eu acompanhei, mas eu não consegui ver até o final. Eu acho o seguinte, foi uma promessa de campanha que está tentando fazer com que seja cumprida. Mas em relação à administração passada, eu acho que tem muitas coisas aí que precisam ser faladas, né? Muitas coisas que a população quer saber o que aconteceu. E vamos acompanhar aí os próximos capítulos, porque isso ainda vai render bastante, a gente sabe. Inclusive, os vereadores vão falar sobre hoje, parece, na reunião da Câmara. E aí vamos ver o que acontece. Um pouco de pimenta na Sim. sua resposta. Como falar de um governo que está presente no próprio governo? Porque muitos que estavam na administração anterior compõem essa administração hoje. A Leandra conseguirá lidar com isso junto com o secretário de governo, que seria as duas pastas ou três pastas, que eu não sei quem está na assessoria especial, mas a assessoria especial também faria, né, essa Sim. triangulação de poder? É bem complicado isso daí, né, Jaderson? Aí vai exigir muita articulação política. Saber conduzir essa situação sem que tenha, aí sim, rompimentos. Porque desgaste e rompimentos até. Porque como o Jaderson falou, né? Se a gente pensar de pessoas que faziam parte da administração passada e hoje compõem o governo. E aí, como lidar com essa situação, vai ter que ter uma articulação política muito forte. Porque é uma situação complicada. A gente está falando de pessoas que compunham o governo passado, né, Jair? Pessoas que eram secretários da gestão do FUEG, hoje são secretários do Leandro. E as principais pastas vinculadas, né, a esse contrato. A gente fala da questão assim, do líder do governo da prefeita hoje, que é o Denis Braz, que era o presidente na época do processo. Então é uma situação bastante complicada. Lucilene Gonçalves de Freitas diz, é isso mesmo. Quem devia estar fazendo não faz. Infelizmente se respinga na Leandra. A Leandra, ela está num cargo executivo, né, o primeiro cargo executivo dela, ela deve estar enfrentando aí, né, barreiras muito grandes, porque quando a gente tem a teoria e tem a prática, são sintonias totalmente diferentes. Sim. Como é que você acha que ela está lidando com a questão política do seu governo? Que hoje a gente já consegue identificar algumas discussões políticas. O próprio Noelton, né, que compõe o governo dela indiretamente, é assessor do deputado federal. Renato Moura, que é uma das bases. Eu sempre digo o seguinte, o Renato, ele conseguiu fazer parte de dois prefeitos a serem eleitos. Foi Ed Dib e Leandra. Sim. Né? E ele tem uma participação muito significativa nisso. Como está esse núcleo político na sua avaliação? É uma situação complicada, né? Porque igual vocês colocaram, os dois fazem parte do governo e de repente a gente percebe essa briga, vamos dizer assim. Eu acho que é onde vai ser fundamental quem assessora, dá essa assessoria para a prefeita, né? Porque vai ter que ter muito jogo de cintura, articulação política para poder orientar ali, para poder ajudar a Leandra
em situações como essa. Não só em situações como essa, mas às vezes quando vai aprovar algo que é importante, né? A articulação que rola com a Câmara Municipal. Então, é onde que é extremamente importante que ela tenha pessoas do lado dela que sejam de confiança e que saibam fazer essa articulação, até talvez de controlar os ânimos, né? Hoje nós temos 17 vereadores, grande parte compõe o grupo da Leandra, outros não se manifestaram como oposição ou nem como situação. Qual que você acha que vai ser a posição dos vereadores nesse sentido dessa discussão que está acontecendo agora? Eu acho que os que vão mais se posicionar lá hoje, aos que foram reeleitos, né, que faziam parte, eu acho que alguns vão continuar como eles estão desde o dia 1º de janeiro. Calados, neutros, né, sem saber nem o que está acontecendo ali. Neutralidade também não é conveniência? Com certeza. Ou talvez seria rabo preso, né? Não sei. Michel? Bárbara, a gente tem acompanhado já há alguns meses, anos, né? Mas agora, esses poucos meses para cá, a gente viu que tem aparecido mais a questão das casas no Alto 2 e 4. Sim. A gente sabe que vocês estavam na frente da luta por muitos anos. Como você tem visto, você acredita que isso vai sair por esses dias? Não vai sair? Tem esperança ou não tem esperança para entregar essas casas? Tenho esperança mais do que nunca. Na verdade, a gente está numa luta desde dezembro de 2017. De lá para cá, foram várias coisas que aconteceram, né? E se alguma coisa caminhou, foi por conta exatamente dessa luta que se iniciou lá. O que acontece? Inclusive, recentemente eu posso falar de uma conquista, né? Que é em relação às ações individuais, onde os contemplados foi sentenciado, né, várias ações onde eles ganharam uma indenização, danos morais, danos materiais, contra a Caixa Econômica Federal, com advogados que são parceiros nossos desde o início. É importante destacar que tem uma ação popular que está sendo movida desde o início, né, que tem o nosso advogado José Carlos, e as ações individuais, quem está à frente aí é o Dr. Cleverton. Eu queria até mandar um abraço para eles, que eles foram e têm sido decisivos nesse processo aí da luta pela entrega das casinhas. E várias coisas aconteceram. A própria entrega da cópia dos contratos foi algo que a gente conseguiu garantir através da justiça, né? Várias manifestações, reuniões, idas a Brasília, reportagem no Fantástico, enfim, protocolo de denúncia no Ministério Público Federal. E assim, às vezes algumas pessoas confundem um pouco, né? Até tenta desmerecer uma luta que vem de anos. Ah, não luta mais pelas casas. Não luta mais? Será mesmo? Você está acompanhando? Eu lutar, eu fazer um videozinho agora, aparecendo e falar, eu luto pela entrega das casas e querer se colocar como salvador da pátria? Entendeu? Eu estou desde dezembro de 2017, eu não comecei agora com essas pessoas. Eu tenho um vínculo, eu tenho contato com elas, né? E não é porque eu estou no governo que eu não cobro, não, que eu cobro. Né? Eu fico lá de cima. Talvez a forma de lutar ela tenha mudado um pouco. Se você me perguntou se eu acredito, mais do que nunca. Mais do que nunca, porque é diferente da gestão anterior, nesse momento, em relação à prefeita, em relação à secretária de Desenvolvimento Social, eu sei o quanto elas estão correndo atrás para resolver esse problema. E mais do que isso, que eu acho que é um fator que é determinante, é a sensibilidade que elas têm em relação à situação dessas famílias. É uma sensibilidade em relação ao fato de pensar, essas pessoas estão passando por dificuldades, essas pessoas estão tendo que escolher se come ou se paga aluguel. Por isso que eu acredito, por mais difícil que seja, né, eu acredito sim, mais do que nunca, até que as casas serão entregues. Aqui nós damos nome aos bois. Sim. Né? Hoje nós temos duas pessoas que fazem uma oposição ferrenha e tem mais destaque. Sim. Né? Que é Juninho da JR e Aranísio Júnior. Sim. Né? Como é que você avalia a oposição dos dois? Então, eu acho que são perfis diferentes, né? O Juninho é um cara que eu conheço ele, gosto, né? Tenho minhas divergências com ele, mas é um cara que eu gosto. Eu tenho até um certo respeito. Tem divergências de opiniões, ok, isso é normal, isso faz parte. Em relação ao outro, sendo bem sincera,
quem entende minimamente de política sabe, né? Quais são as reais pretensões. Hipocrisia pura, porque o Juninho já tinha um perfil de ser oposição no governo anterior, mesmo não ocupando o cargo, continuou como oposição, tem uma credibilidade, digamos assim. Agora, quando você passa 4 anos mamando dinheiro público, vamos falar de uma forma rasgada aqui, vamos ser bem objetivos? Sim. Você ocupou o cargo de assessor de vereador, você nunca propôs a redução do seu salário. Você ocupou o cargo de controlador da Câmara, você nunca propôs a redução do seu salário. Não tinha coisa errada na gestão do FUED? E eu não vi essa indignação. Então, a forma de fazer oposição, que eu acho que para mim, na minha opinião, não é oposição, né? Que eu fui oposição nos últimos 8 anos aí. E era uma oposição que tinha uma credibilidade, né? Inclusive que a gente teve várias conquistas. Você sabe de manifestação que a gente já fez? Já, isso que a gente colocou foi 5 mil pessoas nas ruas de Tuiutaba. E a gente conseguiu derrubar aumento da SAI, por exemplo. A gente pediu melhorias do transporte público. E aí o que acontece? Fica parecendo assim que é um ódio, sabe? É uma motivação por ódio, que os interesses, a preocupação com o povo e com a nossa cidade não está em primeiro lugar. Então esse tipo de oposição, que eu não acho que seja oposição, que não faz a crítica com embasamento, não dá para respeitar, desculpa. Respeito muito mais o pessoal lá, do Tenente Marco Antônio, o Reino, o Max, né, que são pessoas articuladas, que você vê que fazem oposição, mas que são pessoas sérias, né, que falam com propriedade. Agora, quando você utiliza palavras de baixo nível, né, com o único objetivo de atacar, e você percebe um ódio ali, uma frustração por parte da pessoa, talvez porque parou de mamar, porque é muito fácil você criticar agora, né, fulano tá mamando aí dinheiro público, vamos prefeito, abaixa o salário. E eu tô falando enquanto alguém que uma das principais bandeiras da minha campanha era a devolução de 50% do meu salário de vereadora se eu tivesse sido eleita. Isso em 4 anos de mandato. 50% revertido em benfeitorias sociais para a população. E quando foi votar esse aumento, a gente fez mobilizações. Várias pessoas. E quem propõe agora a redução do salário dos vereadores não estava lutando junto com a gente. Por quê? Se isso aconteceu lá antes, não aconteceu agora. A gente já sabia que começava a valer a partir de 2021. Então a gente tentou derrubar lá. Entendeu? A gente foi para a Câmara, a gente se mobilizou nas redes sociais. E quem propõe agora por hipocrisia, por interesses políticos, porque eu tenho certeza que daqui a pouco está lançando candidatura, né? Isso é um fato. Hipocrisia, não tem outro nome. Você fazer uma oposição séria é super válido, né? Você fazer a crítica é super importante, mas desde que seja uma crítica com embasamento, de forma séria, que você reconheça o que o outro faz de bom, que não abaixe o nível do debate. É isso que eu ia te perguntar, como é que você avalia a questão do projeto de se abaixar o salário dos vereadores? Acho super válido, mas o que eu não concordo é nesse momento, por pura conveniência, o discurso não condiz com a prática. A gente fez uma mobilização, várias pessoas de direita e de esquerda que não concordavam com aquilo naquele momento. Entendeu? De tudo quanto é forma, de buscar medidas para a gente poder fazer uma ação, propondo essa redução, iniciativa popular, tudo isso. Mas agora, numa tentativa clara de ganhar visibilidade, de tentar, talvez, iludir as pessoas, né? Olha aí, eu sou contra a corrupção. Olha aí, eu quero abaixar o salário dos vereadores porque isso é um absurdo. Não, peraí. Mas quando você estava lá, você não achava um absurdo? Receber um salário de assessor, não propôs nada nesse sentido? Quando estava lá, não achava um absurdo receber o salário de controlador da Câmara? Era tudo ok? Então agora, quando você está fora do governo, você se indigna com tudo e com todos? Então, ao meu ver, hipocrisia não tem outro nome. Está caminhando já para o final da entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito do governo federal. Sim. Você que é uma líder do LGBT em Tuiutaba, tem feito bastante coisas desde quando começou a militar nesse sentido. Como você tem visto o governo federal em relação ao pessoal LGBT? A gente sabe que
Na época que a gente tinha o governo do PT, vocês tinham já os mesmos preconceitos que tem hoje, só que eram bem menores. Como você avalia isso? Um desfavor. Bolsonaro é um desfavor para qualquer movimento social de um modo geral. Né? Desde quando, estava lá na época da campanha, eu falo isso, que vários discursos, né, de ódio que prejudicam a nossa população. A gente vê dados aí alarmantes, a gente vê casos chocantes, né? Inclusive nesse mês, esse mês do orgulho LGBT, de travesti sendo queimada viva, de um gay sendo assassinado por requintes de crueldade. Então, assim, será que a gente tem algo para comemorar? Eu acho que não, a gente tem que refletir sobre o dia de hoje. Né? É um dia do orgulho, mas eu entendo que é um dia de luta, é um dia de reflexão. É um dia para a gente dizer que a gente resiste, mais do que existir, é resistir. Né? A gente resiste a uma sociedade extremamente preconceituosa. Que é todo mundo, no dia de hoje, então, muito bacana, né? Não deixa de ser importante, mas aí todo mundo coloca lá as cores, né? Tudo colorido, tudo colorido. Mas e no restante do ano? Será que tem esse apoio? Ou será que é só porque é conveniente também? Porque um pouco a gente sabe que não que não seja importante, é sim, mas a gente sabe que um pouco é conveniente. O público LGBT é o que mais, esse mercado voltado para o público LGBT é um dos que mais cresce, é um público que consome extremamente. Pink Money. Exatamente, eu queria até aproveitar para fazer um convite para a população. Hoje, às 18 horas, lá na Câmara Municipal vai ser projetado as cores da bandeira, né, da nossa bandeira, por ser o dia 28, por ser o dia do orgulho LGBT, como um ato simbólico, é um ato de resistência. Para algumas pessoas podem não significar nada, mas para a gente é extremamente significativo. Esse apoio que a gente está tendo da Câmara Municipal. Por que na Câmara Municipal? Porque é a casa do povo, porque é uma casa de leis, porque ali é onde tudo começa. Então, para a gente é extremamente significativo. Fora algumas ações, né, algumas demandas que a gente está levando para o poder público, que são demandas do movimento LGBTQIA+, de Ituiutaba, que está sendo bastante aceita, e assim, um apoio que a gente nunca teve antes, e isso é o que nos dá esperança e deixa a gente muito feliz. Uma coisa que nunca aconteceu hoje, que para outras pessoas pode não significar nada, para a gente que é LGBT significa muito. Teve uma postagem na página da Prefeitura de Ituiutaba, com um texto contando do porquê hoje, do Dia do Orgulho LGBT, com uma logo lá de apoio à diversidade, e isso é extremamente significativo para a gente, né? Muito significativo mesmo. Hoje às 18 horas até meia-noite, vai ser projetado lá, quem quiser tirar foto, né, tomando todos os cuidados, de máscara, tudo direitinho, distanciamento, sim, com certeza. Caminhando para as duas últimas perguntas. Peraí, mas antes de entrar nessa, eu queria fazer uma pergunta para você. PT é a solução na próxima eleição? Eu acho que tem que ser debatido. Esse me incomoda um pouco, essa coisa aí, de parecer que só tem duas opções, só tem duas figuras. Você né? está polarizado, né? Polarizado. Parece que a gente não tem outra opção. Então, a terceira via, né? Mas você acha que, você sabe muito bem que eu venho da esquerda, tem uma vertente de esquerda também, você não acha que a esquerda que deu o poder para o Bolsonaro na eleição passada não pode repetir o mesmo erro? Sim, tem que tomar cuidado, porque eu lembro que tinha uma coisa que era bastante debatida, que era a questão da propaganda gratuita. Porque quando divulgava criticando o Bolsonaro, ao mesmo tempo fazia uma propaganda para ele, né? Um cara que era desconhecido, né? Que 28 anos ali no mandato de deputado federal, nunca fez nada de significativo para a população, de repente ocupa o maior cargo do país. Agora sim, Michel. Estamos caminhando novamente para as duas últimas perguntas. É uma questão mais pessoal. Sim. A primeira delas é: Bárbara Rufino é candidata a deputada estadual ou federal nas próximas eleições? Então, muita gente tem me feito essa pergunta, saiu até uma enquete, eu vi que muitas pessoas mencionaram o meu nome. Nesse momento, eu não tenho essa pretensão. Inclusive, queria agradecer o apoio da população, esse reconhecimento, eu fico muito feliz, mas nesse momento eu não tenho essa pretensão de vir candidata a deputada estadual. Pode acontecer? Não sei, vai que, né, tem muita coisa ainda pra frente, mas nesse momento eu não tenho essa pretensão. O meu objetivo é apoiar alguém. Já recebi convites, inclusive eu gostaria de falar sobre, de candidatos de outras cidades
Até do sul de Minas eu já recebi convite para poder apoiar candidatos a deputado estadual. É um desejo meu apoiar, inclusive, alguém que é da nossa cidade, entendeu? É um sonho, na verdade, é um sonho. Na verdade, quanto tempo, né, que a gente não tem um deputado estadual aí, que a gente consiga. Então, assim, meu objetivo é apoiar alguém aqui da nossa cidade. Pode ser que seja de outro lugar? Pode ser, tudo é conversado. Nesse momento, Michel, eu não tenho essa pretensão. Gostaria de agradecer o apoio e o reconhecimento da população. Mas eu pretendo apoiar alguém. Você continua no PTB? Não, com certeza não. Na verdade, devido a algumas situações do meu partido e eu estar como suplente, foi o motivo de eu não ter desfiliado ainda. Porque se fosse mesmo, talvez eu teria desfiliado um dia depois das eleições. Bárbara, agora a última pergunta que a gente sempre faz. Hoje nós temos inúmeros candidatos. Juninho da JR, Jorge Carteiro, André Janones, Renato Moura, Denis Braz, Noelton Fabrício, Silvio Vilarinho, dentre outros que você no meio político já ouviu falar. Robertinho da Quarenta também confirmou a sua candidatura. Algo que deixa a gente bastante feliz. Então eu que agradeço, gostaria de convidar as pessoas para seguir as minhas redes sociais. Tem a página aí no Facebook, tem o Instagram lá, @Rufinobar. Eu queria mandar um abraço especial para todos os meus apoiadores, meus seguidores, que qualquer espaço que eu ocupe, qualquer entrevista que eu vá, eles estão lá junto comigo, compartilhando, comentando, apoiando, dando força, inclusive até à disposição para tretar com qualquer um ali. Então eu sou muito grata a cada um de vocês. Tá? Agradecer a Bárbara Rufino. O Urias manda mensagem aqui agora falando: parabéns, Bárbara Rufino, você não foge das polêmicas. Bárbara,
independente de nossas posições, Sim. embates e discussões, o respeito sempre prevalece e isso faz parte de um processo democrático. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para a entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço mais uma vez e a todas as pessoas que ficaram com a gente nessa entrevista até o final. E eu me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Não tenho rabo preso, não tenho medo. Eu costumo falar que do jeito que vier, volta, né? Eu vim preparada para... Inclusive eu falei aqui, pode falar qualquer coisa, pode mandar qualquer pergunta que eu vou responder sem problema algum. Inclusive se tivesse qualquer tipo de ataque, a resposta também com certeza seria a altura, né? Eu acho que essa é a diferença quando você não tem rabo preso, quando você não tem medo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Quarta-feira nós estamos de volta com Renato Moura, Fogo no Parquinho. Você ligadinho aqui na Mais Web Rádio. Muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos patrocinadores. E quarta-feira nós estamos de volta, se Deus quiser.